Um, dois, três, gravando. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor André Agostinho, aulas gravadas aqui voltadas ao conteúdo programático da Universidade de Taubaté, do curso de Direito. Adentramos agora na 8ª semana das nossas aulas, dos nossos encontros telepresenciais, com a finalidade de manter aí para vocês o semestre ativo, que vocês venham a galgar, enfim, a aprovação nesse semestre por meio da possibilidade da interação aluno-professor com essas nossas aulas, com esses nossos encontros. Foi aí uma dinâmica autorizada pelo MEC, enfim, para as instituições de ensino superior, essa troca aí mediante as tecnologias digitais que temos aí a nosso favor. Meus queridos, a pandemia permanece, estamos aí em um momento de conflito na seara política, enfim, onde existem decretos, ordens destinadas pelo Executivo Federal, pelo Presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo Federal, onde, verificado essa semana, nessa 8ª semana nossa, que perpassa aí dos dias 10 de maio, domingo, até o dia 16 de maio, sábado, que é a nossa 8ª semana, enfim, para reabertura de academias, de salão de cabeleireiro, de barbearia, e aí os governantes, o governo do estado, enfim, em sua maioria, dizendo aí pela não abertura, e aí nessa não abertura, e aí especificamente do estado de São Paulo, não temos aí o retorno das atividades como academias, enfim, uma vez que houve esse bloqueio por parte do governo estadual. Bom, dentro dessa dinâmica, vocês aí já operadores do direito, seja aí no estágio de vocês, seja aí como acadêmicos de direito, enfim, verificam também uma outra conjectura dessa semana, que é a possibilidade do lockdown, a possibilidade então desse isolamento total, enfim. Adianto a vocês que alguns estados como Pernambuco, como Ceará, Amazonas está aí na iminência de também adentrar ao lockdown. Há indícios de que São Paulo, devido a esse aumento expressivo de casos do Covid-19, também entre em lockdown. Acerca dos prazos processuais, é certo que eu já adiantei na semana passada para vocês. Retornaram os prazos processuais, processos eletrônicos, no dia 4 de maio, na semana passada, na nossa 7ª semana aí de encontros telepresenciais. Mas é certo também que os prazos físicos, de processos físicos, só irão retornar no dia 31 de maio. E aí saiu uma nova resolução, enfim, na seara do judiciário, que para aqueles estados que vierem a declarar o lockdown, inclusive os processos digitais, que já tiveram os prazos retornados em 4 de maio, terão novamente os seus prazos suspensos. E muita atenção, meu querido aluno, meu acadêmico do direito, acerca dessa questão evolutiva processual. Por quê? Se há a suspensão do prazo processual, quando do seu retorno, esse prazo processual que fora suspenso, ele continua quando do retorno, a partir da data que fora paralisado. Ou seja, seu prazo processual para cumprimento de uma determinação judicial, como por exemplo, um recurso ordinário, 8 dias, ou um embargo de declaração, 5 dias, enfim, uma contestação, aí 15 dias, enfim, os prazos processuais. Se o seu prazo já estava em curso,
e houve a suspensão por meio dessa paralisação, enfim, caso o Estado venha agora declarar aí o Estado de São Paulo lockdown, os prazos voltam a estar suspensos. Então a máxima do judiciário é, aos estados que declararam lockdown, inclusive os processos eletrônicos, estarão aí com seus prazos suspensos, legal? E aí, só essa aula de processo, prazo suspenso, quando retorna, enfim, os prazos, ou seja, com o fim do lockdown, esse prazo ele volta a contar da onde havia sido paralisado. É diferente da interrupção. Se houvesse uma interrupção de prazo, essa interrupção, quando de uma respectiva paralisação, caso fosse suspenso, caso fosse interrompido o prazo, após o retorno de uma paralisação, ele voltaria ao seu status quo, ele voltaria lá do início, lá da contagem inicial do prazo, ele voltaria do marco zero. Mas não falamos de interrupção, falamos de suspensão. Bom, quero falar especificamente aqui do estado de São Paulo, fechado aí na questão do Covid, enfim, e atrelado à nossa cidade de Taubaté. Meus queridos, muita atenção. Usem as máscaras para o deslocamento. Vou abrir aqui com vocês, enfim, inclusive acerca de uma questão familiar. A instituição e outras instituições queriam até me liberar de algumas aulas, enfim. Meu pai está na UTI, ele trabalha em São Paulo, enfim, vem aos finais de semana à cidade de Taubaté, mas mora a semana toda em São Paulo. Na sexta-feira da semana passada, do que seria a 7ª semana, ele chegou em Taubaté com uma falta de ar, já foi internado no hospital na sexta-feira, e nessa nossa 8ª semana, na segunda-feira, dia 11, ele foi para UTI, está com catéter respiratório no nariz, enfim, saiu o resultado definitivo, né, porque demora um tempo, enfim, e aí saiu o resultado. Ele está com Covid-19, enfim, ele tem uma boa saúde, não bebe, não fuma, não tem sobrepeso, enfim, faz atividades físicas, mas já tem mais de 50 anos, enfim, então atingiu ele, enfim, o Covid vem assolando todos, e, enfim, vinha aí uma questão, tá longe, chegou em Taubaté, o Vale, poucos casos, só suspeitas, tal. Gente, chegou. Eu acabo de ver uma nota aí, já são mais de 13 mil mortes, no país. Tenho contato aí com inúmeros amigos médicos, enfim, que estudaram comigo da época de ensino médio. Temos aí alunos e alunas, enfermeiros, enfermeiras, enfim. A situação está agravando. Não sou aqui o mentor do apocalipse, mas achamos que não ia chegar e o negócio chegou, a questão agravou. Mais de 13 mil mortos no país pelo Covid, né? Pelo aí o corona, o Covid-19, e enfim, não chegava a família, eu falava, mas não tem nenhum caso na minha família, ninguém suspeito, ninguém nada. Chegou na minha família, o meu pai, enfim, está aí com o Covid, está internado na UTI. Então fica uma mensagem aí para vocês, cuidem-se da sua saúde, cuidem aí da saúde dos seus entes queridos, enfim, com a proteção, com o álcool gel, com as máscaras, tá bom? Então, muita tranquilidade aí, enfim, e vamos cuidar, vamos passar firme por isso aí, pelo coronavírus, legal? Bom, voltando aqui à nossa aula, passamos então por uma questão de prazos processuais, enfim, de retorno de prazos processuais, uma pequena lição acerca da contagem e de suspensão e interrupção, um lembrete para vocês, que isso eu sei que está tranquilo aí na mente de vocês, apenas para recordar nesse momento. Falamos do lockdown, dos estados que já declararam aí o lockdown, e aí falando do caso do Covid, muita atenção, exemplo prático, minha família, abro aqui com vocês, enfim, gostaria de falar isso presencialmente na aula com vocês, a interação professor-aluno, enfim.
Porque é essa dinâmica, é isso que me impulsiona aí na sala de aula, essa nossa troca, enfim. Então essa questão de telepresencial realmente manter um pouco afastado, enfim, mas podem me mandar mensagem no Instagram, no canto superior direito aí do EVA, onde você acompanha a aula, tirar as dúvidas aí através do campo de mensagem, legal? E aí vamos tendo essa troca. Bom, então 8ª semana, seguindo aí o conteúdo programático, reta final, meus queridos, é reta final. Mês de maio, em junho já se iniciam as provas, a universidade já está adequando acerca de como será a avaliação de vocês. Recebi hoje a orientação aí de como será dada essa avaliação. Essa avaliação será alimentada dentro do portal, serão aí professores com questões dissertativas, alguns professores com questões objetivas, alimentadas no sistema. O próprio sistema utiliza de um modo randômico, onde ele embaralha as questões, embaralha as alternativas, enfim, então acaba o sistema auxiliando o docente, apesar que daí o docente tem que fazer um número maior de questões, mas vai ser legal isso aí, vai ser uma dinâmica nova, enfim, e parece, pelo que o sistema, não alimentei ainda o sistema, né, a orientação chegou hoje, enfim, e se alimentar já vai aparecer para vocês, então não é possível ainda, tem que esperar o marco de prova, enfim, mas a orientação é que o sistema já gera inclusive a nota ao final da atividade para vocês. Depois o professor vai avaliar a nota de vocês e vai também gerar no portal, alimentando aquilo que vocês já estão acostumados lá no portal do aluno. Mas você no sistema EVA, enfim, ao final da atividade, sendo as questões aí objetivas, das questões objetivas, você, meu querido aluno, já consegue ter acesso e verificar ali a sua pontuação. Então vai ser legal isso, ao final da atividade você já tem aí essa pontuação da atividade, enfim, o galgar aí do seu estudo, enfim, transformado aí no método avaliativo, você já tem a nota ao final da atividade. Bom, então é isso, reta final, mês de maio, muitos estudos, acompanhem aí as aulas, os professores que estão com as aulas via Zoom, via YouTube, via Teams da Microsoft, enfim, aproveitem aí esse momento, as aulas, enfim, façam as leituras complementares, realizem, enfim, as leituras complementares. Vocês, alunos, devem aí, enfim, estar linkado também com doutrina, também com as pesquisas aí na internet, enfim, tem o mundo digital todo aí à sua frente, no celular, no tablet, no notebook, no computador de mesa, enfim, no desktop. Manda ver, muito estudo, muita leitura nesse momento para manter essa integração aí efetiva, enfim, com a disciplina, enfim, com o curso de Direito. Legal? Bom, avançando aqui então, vamos aí na 8ª semana dar prosseguimento ao seu plano de ensino, dar prosseguimento ao conteúdo programático, certo? Legal? Então vamos lá agora então dar sequência aí no conteúdo programático, avançando a nossa aula de hoje. Valeu? Bom, vamos lá então, meus queridos alunos aí do 9º E, reta final desse semestre, enfim, reta final aí do curso de Direito para vocês, enfim, estamos falando dos direitos das sucessões e o nosso tópico do conteúdo programático da aula de hoje é da herança jacente e vacante. Então, da herança jacente e da herança vacante. É um tópico mais simples aí na aula de hoje, enfim, no conteúdo programático contém a herança jacente, que é o que vem disciplinado no Código Civil, mas aí a doutrina perpassa pela herança jacente e vacante, então todo no perpassado de quando inexiste herdeiros, legatários, seja herdeiros aí de forma direta, seja por meio de herdeiros via testamento, na forma testamentária, enfim, e depois então para quem que são destinados esses bens. Vamos lá então. Acerca da herança, todos aí se recordam, enfim, que é ali aquele conjunto de patrimônios deixados por um decujus, por uma pessoa que venha a falecer, então gera o espólio, o conjunto de bens. E esse conjunto de bens, via de regra, então é deixado para os herdeiros. O que acontece, meus queridos, quando aquele que vem a falecer não deixou nenhum herdeiro legalmente habilitado? O que é isso? Não
não tinha filhos, não tem nenhum herdeiro aí, enfim, não tem parentes, enfim, ou seja, não tem aí os herdeiros dentro de uma vocação hereditária destinados aí de forma direta. Também não deixou legatários, enfim, destinados a abarcarem a herança, e também não fez o testamento, onde no testamento pode haver aí a indicação, a destinação do seu patrimônio. Esse é um primeiro caso, uma primeira hipótese, quando então aquele que faleceu não deixou nenhum herdeiro. Segunda hipótese, aonde vai gerar a herança jacente e vacante, é quando sim, aquele que faleceu deixou herdeiros habilitados, seja por meio de legado, de testamento, ou ainda aí na ordem da vocação hereditária normal, aí deixou os seus respectivos herdeiros. Contudo, esses herdeiros vêm a renunciar, ou seja, optam aí por não adquirirem esse patrimônio deixado aí pelo falecido, ou seja, recusam o espólio. E pode haver a recusa por meio dos herdeiros, enfim, seja herdeiros aí legítimos ou testamentários? Sim, é possível, ninguém é obrigado a receber bens deixados por outra pessoa, certo? Em regra não é comum, mas aí é existente, enfim, é válido aí a possibilidade da recusa desses bens. Ou seja, não havendo a quem destinar o patrimônio deixado para um falecido, o que ocorre? Os termos do 1844 do Código Civil. Então, nesse momento, você, meu aluno, que assiste aí a aula do nono E, pegue o seu Código Civil, pegue o seu vademecum, preencha já no seu caderno, enfim, aí no tópico da aula, que é o nosso encontro da 8ª semana. O tema da aula de hoje, herança jacente e vacante. Aí você coloca dispositivos legais, artigo 1844, então você coloca aí o 1844, vírgula, 1819 a 1823, então são esses os artigos voltados aí à herança jacente e herança vacante, beleza? Iniciamos no 1844, então quando os bens são recusados pelos herdeiros ali, ou quando inexiste herdeiro, ou seja, inexiste pessoas aí habilitadas, propensas a receberem a herança. Então o que ocorre nessa conjuntura? Nos termos do 1844, é destinado então esses bens para o poder público, ou seja, professor, é o poder público então que valerá aí, enfim, dos respectivos bens e que ficará com esses bens? Sim, meus queridos, poder público. Sendo aí em território municipal, os bens ficam aí para os municípios, Distrito Federal, e estando aí em território, enfim, pertencente à União, aí os bens então em território federal, aí os bens ficam para a União. Esses são os termos do 1844, aonde não existindo herdeiros habilitados para receberem a herança, os bens então vão aos órgãos públicos, município, Distrito Federal ou União. Legal, professor, acompanhei isso. E como se dá, em face do princípio da Saicine, aí essa passagem dos bens? Lembram que os bens aí inicia-se a sucessão diretamente aí com a morte, enfim, o perpassar dos bens. Legal? Legal. Avançando então, vamos agora verificar no Código Civil, aonde o legislador do Código Civil destinou aí do artigo 1819 ao artigo 1823, tópico específico acerca da herança jacente. Essa herança então que é aquela que não tem dono, e não tendo dono ficará para a administração pública. Iniciando aí no 1819, vamos acompanhar comigo o seguinte: falecendo alguém, acompanhem aí no texto legal, vou ler o 1819 para vocês. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Meus queridos, pode aparecer um herdeiro que venha se habilitar posteriormente? Pode. Por isso a herança fica nesse período aí da herança jacente para depois ser declarado a sua vacância. Por isso então tem um perpassar, tem uma regrinha da herança jacente
para depois ela ser aí tabelada, enfim, após a publicação de editais, enfim, para ser declarada então herança vacante. O que é importante? Esses bens, professor, ficam aí deixados ao léu sem definição nenhuma? Não. Havendo credores daquele falecido, podem esses credores se habilitarem e solicitarem aí recursos, enfim, solicitarem esses bens para si, nos limites dos respectivos créditos. Legal? Legal. Não havendo sequer credores, enfim, o que é determinado dentro disso? Aí cabe ao Ministério Público, enfim, essa demanda e à Fazenda Pública, receber essa arrecadação dos respectivos bens. Realizando essa arrecadação dos respectivos bens, o juiz declara então a herança jacente e cabe ao juiz, ao magistrado, então, determinar um curador para esses bens, ou seja, vai determinar aí um curador e esse curador ficará aí responsável então pela administração dos bens, para que os bens não venham a perecer, enfim, para pagar aí os custos, enfim, dos bens, o IPTU, para colocar esses bens eventualmente para locação, enfim, ou seja, para gerir este patrimônio que carece de herdeiros. Então a figura do curador é manter o patrimônio ativo, manter o patrimônio gerando riquezas, enfim, frutos, observando aí a função social da propriedade, certo? E a manutenção aí daquela respectiva propriedade por meio desse curador, então, que passa a ser o administrador judicial dos bens da herança. Legal? Professor, e esse curador fica aí ao infinito e além, fica para sempre o curador administrando esses bens? Não. Aí estamos no período da herança jacente, que é o período então em que os bens deixados pelo falecido são administrados pelo administrador judicial, enfim, pelo curador. E quando se dá essa herança vacante, que aí ela fica em vacância, que é aí a parte final do 1819. Vamos avançando nos dispositivos legais e fazendo aqui um encaixe também com o que vem disciplinado aí no texto da doutrina, enfim, da melhor doutrina, por Maria Helena Diniz, Silvio de Salva Venosa e Flávio Tartucci, tá bom? Bom, olha aqui os termos do 1820 comigo. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimato o inventário, ou seja, finalizado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Então, o que se dá nessa conjectura para a herança ser declarada vacante nos termos do artigo 1820? Quantos editais são necessários até que ela seja declarada vacante? A disposição é 3 editais. Então, o início dessa diretriz, dessa publicação dos editais, e quando começa a contar esse prazo aí, decorrido o prazo de 1 ano da publicação do primeiro edital. Professor, e para que serve esse edital? Para dar publicidade. Então, ultimado aí o inventário, ou seja, arrecadado as respectivas diligências, enfim, são expedidos editais para trazer publicidade desses bens deixados pelo falecido. Para o quê? Para que apareça então possíveis herdeiros, possíveis credores, pessoas para se habilitarem aí para receberem essa herança, certo? Então é o poder público aí, nesse ato de ultimato do inventário, cumprindo aí requisitos legais, tanto da lei processual e nos termos aí do 1820, da publicação de editais. E para a herança ser declarada vacante, ela precisa ter aí o seu lapso temporal de 1 ano a contar da primeira publicação do primeiro edital. E é necessário, dentro desse lapso temporal aí de 1 ano, que seja publicado 3 editais com diferença aí de 30 dias. Então é publicado um primeiro edital, 30 dias depois um segundo edital, 30 dias depois um terceiro edital, para ter aí cumprido, enfim, os requisitos de publicação do edital dentro do período de herança vacante. Bom, acho imperioso aqui também indicarmos os requisitos, enfim, o que deve ser cumprido por esse curador. Aí está lá na lei processual, enfim, contido aí no 1820, faz menção à lei processual. Professor, e aonde na lei processual disciplina isso?
a partir do artigo 738 seguintes do CPC, do novo CPC, né, do novo CPC, o CPC anterior aí de 1973, disciplinava lá no 1419, o novo CPC, enfim, aí está no artigo 738 seguinte, especificamente no artigo 739, onde disciplina aí o que é necessário, ou seja, quais as diretrizes que devem ser seguidas por esse curador na administração do bem. Então incumbe ao curador representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros, porventura existentes, executar as medidas conservatórias dos direitos da herança, apresentar mensalmente, olha que importante, ao juiz balancete da receita e das despesas geradas por esse patrimônio, e o 5, né, o inciso 5, prestar contas ao final da sua gestão. Aí são os termos do artigo 739, parágrafo 1º, os seus respectivos 5 incisos acerca aí da herança. Bom, falávamos aí da questão do cumprimento dos respectivos editais, né? Então o que é importante? Prazo para publicação do primeiro edital é a partir do término da arrecadação do inventário. Arrecadou o inventário, finalizou, ultimado o inventário, então prazo para publicação prazo para publicação do primeiro edital para dar conhecimento, publicidade, feito aí quando ultimato o inventário. Ao segundo edital, 30 dias. Ao terceiro edital, 30 dias, certo? Aí o prazo para habilitação, enfim, a contar aí do 30, 60 e 90 dias, que daria aí algo próximo a 3 meses, tem um prazo para habilitação a contar do primeiro edital, que é um prazo aí final de 6 meses, e aí dentro da herança jacente seria essa possibilidade aí de abertura e habilitação ainda no inventário, certo? A contar da primeira publicação, 6 meses aí o prazo para habilitação. Professor, e se a pessoa não se habilita nesse prazo aí de 6 meses, pode se habilitar depois, enfim, passado aí, inclusive 5 anos de aberto uma sucessão? Sim, isso é importante, enfim, essa habilitação aí a qualquer momento, enfim, dos herdeiros, eles podem aparecer e questionar os bens, certo? Então tem essa primazia aí de garantir, até pela estrutura do patrimônio deixado pela família, enfim, na questão que vocês já tiveram direito de família, de filiação, essa abertura aí, enfim, dos bens. Bom, acompanhem comigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças aí da herança. Então, eventuais credores podem se habilitar também e pedir aí o pagamento no limite da herança, não pode superar aí o patrimônio. 1822, a declaração de vacância, esse é importante, quando que sai da jacente e se torna vacância. A declaração de vacância da herança não prejudicará, é isso que eu estava dizendo, não prejudica. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. E olha aqui o parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Então, para herdeiros colaterais, o parágrafo único já coloca uma limitação aos colaterais. Não se habilitando até a data da declaração de vacância, lembra que para ser declarado a vacância é 1 ano a contar da publicação do primeiro edital. Então aí os colaterais já ficam excluídos da sucessão com esse lapso temporal de 1 ano. Então os herdeiros colaterais, declarado a vacância, estão excluídos nos termos do parágrafo único do 1822. No 1823, quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante, ou seja, sendo então ciente de que existem herdeiros e todos são chamados a suceder, a assumirem essa herança, todos renunciam, aí já ficou claro, enfim, não precisa haver publicação de edital, não precisa esperar o lapso temporal de 1 ano em herança jacente com a utilização
de curador, enfim, é claro, ela já sai desde logo declarada vacante e aí é destinado, de acordo com a circunscrição, ao Distrito Federal, ao município ou à União. Legal? Bom, 5 anos então da... Bom, continuando aqui, recebeu uma ligação aí, travou o meio da aula. Então, só aqui para definir, a herança vacante, enfim, é aquela que após o período de herança jacente, que conta da data da publicação do primeiro edital até o perpassar de um ano, ela é declarada herança vacante, que é aquela herança que perpassou pela vacância do lapso temporal de um ano, é a herança declarada de ninguém. A partir do momento que a herança é declarada vacante, e essa declaração deve se dar por meio de decisão judicial, os herdeiros, como irmãos, enfim, os herdeiros, na verdade, colaterais, tio, primos, aí eles são excluídos, não podem mais clamar herança, que é aquilo lá, os herdeiros colaterais, tios, primos, irmãos, não podem aí questionar a herança mais quando ela é declarada vacante, só no período de herança jacente. Contudo, mesmo a herança sendo declarada vacante, que é após o lapso temporal de um ano da publicação, é certo que até o lapso temporal de 5 anos da abertura da sucessão hereditária, os herdeiros diretos, ascendentes e descendentes do infinito ao além, esses herdeiros então diretos, estes sim podem reclamar a herança durante esse lapso temporal de 5 anos, ou seja, mesmo a herança já declarada vacante, pode os herdeiros aí em linha reta, ascendentes, descendentes, questionarem, se habilitarem, enfim, e aí solicitarem o patrimônio do bem deixado pelos decursos para si. Contudo, passado o lapso temporal de 5 anos da herança, a iniciar da sua sucessão, já declarado a sua vacância, aí é certo que essa herança se dá de forma definitiva ao poder público. Beleza, meus queridos alunos? Com isso, na aula de hoje tivemos herança jacente, herança vacante, os prazos dos 3 editais, 30, 60 e 90 dias, um ano da publicação do primeiro edital, que dá publicidade, para ela ser declarada então vacante, e aí declarada vacante, os colaterais perdem direito, e aí caso apareça algum herdeiro, enfim, de linha reta, ascendentes ou descendentes, esses herdeiros então podem sim se habilitar até o lapso temporal de 5 anos a contar da sucessão, beleza? E ocorre herança jacente e herança jacante quando aí inexiste a priori herdeiros habilitados, enfim, deixados por legado, testamento, e é isso aí. Maravilha, meus queridos, os bens ficam então no período da herança jacente com o curador. Canto superior direito, para eventuais dúvidas aí você entra em contato comigo e aí saneamos eventuais dúvidas desse nosso encontro, dessa nossa aula de hoje. Grande abraço a todos vocês e é isso aí, boa semana, bom final de semana.